vídeo de hoje, vamos ver como Raion vai lidar com a volta inesperada de Ryuki. E já adianto que no meio disso tudo teremos uma mistura de surpresas, gargalhadas, lágrimas e, claro, muita paixão no ar. Afinal, o que era pra ser só um casamento de fachada vai começar a se tornar cada vez mais real. Então se prepare e vem comigo embarcar nesse contrato pra lá de eterno chamado Os Lucros do Amor. Depois de misteriosamente entrar na mesma empresa que sua esposa de mentirinha, a série revela um homem misterioso se aproximando de Ryuki e o chantageando. Sem escolha, ele aceita a proposta e na manhã seguinte, Raion fica em choque ao vê-lo entre os novos recrutas do trabalho. Após um discurso meio irritado de boas-vindas, Ryuki puxa Raion de lado para conversar. Ele explica que está sendo forçado a fazer aquilo, mas em vez de perguntar o motivo dele estar ali, a primeira coisa que Raion quer saber é por que ele sumiu e ignorou suas ligações. Ryuki confessa que não queria mentir sobre onde estava, enquanto ela, com raiva, o alerta para que ninguém descubra que ele é seu marido falso. Mais tarde, os novos funcionários participam de uma feira educacional onde os clientes os avaliam. Raion, tentando proteger Ryuki, entrega a ele uma fantasia de abelha para distrair as crianças e evitar que ele seja avaliado. Mas o plano vai por água abaixo quando Ryuki tira a fantasia para beber água e sua boa aparência chama a atenção das mães que garantem a ele uma boa avaliação. Durante a feira, Raion nota um menino com hematomas e desconfia de que ele está sendo maltratado. Ela fotografa o garoto, mas o pai percebe e tenta tomar o celular dela à força. Ryuki, vendo a confusão, corre para ajudar, mas a briga acaba terminando na delegacia. Após fazerem a denúncia, Raion e Ryuki conversam e cuidam dos seus ferimentos enquanto esperam no ponto de ônibus. Mas quando ela finalmente vai para casa, o homem misterioso reaparece e leva Ryuki para um apartamento de luxo, entregando a ele um cartão de crédito e as chaves de um carro. Desconfiado, Ryuki pergunta se ele é o seu pai verdadeiro, mas o homem nega e diz que em breve tudo irá fazer sentido. No trabalho, Raion é apresentada aos novos membros da equipe, incluindo Ryuki. Os colegas a convencem a sair para jantar em grupo naquela noite. Durante o jantar, Raion bebe um pouco demais e, incomodada com a presença de Ryuki, ela desabafa que se descobrirem sua identidade, ela deixaria de ser a líder de equipe para ser apenas a esposa de alguém, levando a culpa por qualquer erro dele. A caminho de casa, Ryuki tenta se explicar dizendo que, independente do emprego, ficou feliz em revê-la, mas Raion adormece no táxi e acaba não ouvindo nada do que ele disse. Quando chegam à casa dela, encontram o Jai desmaiado na porta, completamente bêbado. Irritado, Ryuki pega o celular para ligar para Irin, esposa de Ujai, mas Raion o impede e ele pergunta se ela ainda estava apaixonada pelo ex. Raion, impaciente, responde que os seus sentimentos são problema dela e Ryuki, com ciúmes, vai embora. Mas enquanto ela tenta levantar o encosto, ele volta silenciosamente e a ajuda. No outro dia, Raion é chamada por Irin a uma reunião do RH. Ao mesmo tempo, Ryuki descobre que um colega denunciou Raion por assédio, achando que ela estava intimidando Ryuki na noite anterior. Desesperado, ele corre até a sala onde Raion estava sendo questionada e descobre que ela pode perder o cargo. Ryuki invade a reunião e, sem pensar duas vezes, declara que tudo não passa de um mal-entendido e que ela havia falado assim com ele, pois os dois eram marido e mulher. Os executivos percebem que a confusão era apenas uma briga de casal e acabam liberando Raion. Logo após a reunião, ambos enfrentam consequências do escândalo na empresa, mas conseguem lidar bem com as acusações. A caminho de casa, Raion se dá conta de que Ryuki vai precisar de uma aliança para manter as aparências no trabalho. Ela volta à joalheria para tentar comprá-la, mas descobre que Ryuki já adquiriu o anel que ela tinha alugado antes. Na manhã seguinte, Ryuki fica surpresa ao encontrar o homem misterioso em sua sala de estar. E assim que ele sai, o homem faz uma ligação que deixa claro que Ryuki só estaria ali por modo do seu verdadeiro pai, que na realidade era dono da Kubi, empresa onde ele estaria trabalhando agora. No trabalho, Raion começa a se perguntar por que Ryuki comprou o anel, e isso faz ela suspeitar dos sentimentos dele. Mais tarde, Ryuki vai ao orfanato, onde dá aulas como voluntário, mas acaba surpreso quando encontra Go-Ryu, o presidente da empresa onde ele trabalha. O CEO da empresa está lá para prestar serviço comunitário depois de ter feito comentários negativos na internet. E apesar do clima constrangedor, os dois se dão muito bem sem saber
descobrir que na verdade são irmãos de sangue. Na manhã seguinte, Go-Ryu descobre que haveria uma coletiva de imprensa surpresa sobre o caso de maus tratos que Rayon e Ji-Wook denunciaram. Após a coletiva, o casal é convidado para um jantar com a família Puk, donos da empresa onde trabalham. Durante o jantar, questionam Ji-Wook sobre sua família. Ele revela que nunca conheceu o pai e ainda diz que sua falecida avó o chamava de covarde por ter se recusado a lhe dar seu sobrenome. O dono da Kobe, pai de Ji-Wook, fica incomodado quando ouve isso, mas escuta com atenção. Quando perguntam sobre Rayon, Ji-Wook diz que foi justamente o jeito calculista dela que o atraiu, pois ela o fez sentir-se valorizado. Após o jantar, Rayon expressa arrependimento por ter se casado de mentira, e Ji-Wook, visivelmente abalado, promete que dará o divórcio quando ela quiser. Durante o trabalho, uma colega de Rayon a alerta que o RH tem espiões infiltrados observando os funcionários. E com medo de descobrirem um casamento de fachada, Rayon decide que Ji-Wook deve se mudar para a casa dela, já que ela tem um pequeno quarto no telhado que está vazio. Ao ajudá-la a limpar o espaço, Ji-Wook encontra uma foto antiga dele com a mãe de Rayon, o que o faz recordar com carinho de como foi bem recebido por ela. Logo depois, eles organizam uma festa em casa para os colegas de trabalho e encenam perfeitamente o papel de um casal feliz. Durante a festa, um colega comenta com Ji-Wook que muitas mulheres estão desapontadas por ele ter casado, o que faz Rayon se sentir culpada. Após a recepção, Rayon pede desculpas a Ji-Wook por ele não poder viver a vida de um jovem solteiro, namorar e aproveitar sua liberdade, já que tem que fingir ser casado com ela. Nesse momento, Ji-Wook confessa que seu coração e seu corpo já estão onde ele queria estar, revelando seus sentimentos por ela. Depois que ele sobe para o seu quarto, Rayon fica pensativa e impulsivamente vai até ele e o beija. Mas após o beijo, Ji-Wook logo percebe que Rayon só fez aquilo porque o Jai, seu ex, estava observando. Irritado por receber um beijo falso, Ji-Wook se vinga e a beija de volta. Enquanto isso, o Jai, ao assistir a cena, vai para casa e mente para sua esposa Irene, dizendo que saiu para dar uma caminhada. No entanto, ela começa a suspeitar da proximidade entre ele e Rayon. Na manhã seguinte, Rayon e Ji-Wook estão irritados um com o outro e acabam discutindo durante o café da manhã. Mas mesmo com raiva, Rayon visita o quarto de Ji-Wook e percebe que o colchão fino onde ele dorme não é nada confortável. Enquanto isso, na casa de repouso, Ji-Wook se encontra com a mãe de Rayon e aproveita para desabafar sobre os seus sentimentos por ela. Mais tarde, Pok-Ji-woo, que é o verdadeiro pai de Ji-Wook, conversa com o gerente Jan, o homem misterioso que acabou chantageando Ji-Wook, e durante a conversa reclama da falta de ambição do filho. E é aí que a série revela que, na verdade, Ji-Wook é o fruto de uma traição do dono da empresa, e que nem seu filho mais velho, nem sua esposa sabiam disso. No fim do dia, Rayon encontra uma carta de desculpas no carro de Ji-Wook, onde ele promete nunca mais beijá-la. Irritada, ela amassa a carta e o leva para comprar um novo colchão. Apesar do preço, ela o convence de que ele merece descansar bem. E com essas palavras carinhosas, Ji-Wook afirma que sabe que ela gosta dele e também confessa seus sentimentos por ela. Quando chegam em casa, Rayon pergunta se Ji-Wook estaria disposto a esperar por ela até que ela termine seus projetos para eles enfim começarem um relacionamento de verdade. E Ji-Wook, todo feliz com a declaração, responde que sim. Na manhã seguinte, o nosso protagonista se encontra novamente com o gerente Jan, que o alerta de que a esposa do seu verdadeiro pai acabou descobrindo sobre a sua existência e que ele deveria proteger Rayon. De volta à sua casa, Ji-Wook e Rayon montam um quarto juntos com a nova cama. O momento os aproxima e Ji-Wook lembra que Rayon uma vez disse que não poderia amar alguém sem conhecer a sua compatibilidade física. E disposto a qualquer coisa, ele se inclina para beijá-la. Mas Go-Ryu interrompe a cena quando acaba descobrindo por meio de sua mãe que Ji-Wook é fruto de uma traição do seu pai, e inconformado acusa o nosso protagonista de ter planejado tudo aquilo sem saber que na verdade Ji-Wook era apenas mais uma vítima da ambição do seu pai. Agora fala sério, ele poderia aparecer em outro momento, né? Mas me conta aí, você também tá tão curiosa quanto eu pra saber o que vai rolar agora que todo mundo descobriu que Ji-Wook também é herdeiro da empresa Kobe? Porque eu mesma já tô na expectativa. Mas enquanto a gente espera pra ver no que vai dar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!